Você já parou para pensar que a Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate e coelhinhos fofos? Existe uma história oculta, esquecida por muitos, que conecta deuses antigos, rituais sagrados e até símbolos que hoje usamos sem saber seu real significado. Neste vídeo você vai descobrir segredos que remontam aos tempos do Egito Antigo, Babilônia e das civilizações pagãs. É uma jornada de revelações e conexões que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a Páscoa. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e segura firme, porque o que você vai ver agora é simplesmente inacreditável. A Páscoa que a gente conhece hoje, com coelhinhos fofinhos e ovos de chocolate, tem suas raízes em um passado muito, mas muito distante, lá nas antigas civilizações pagãs. E quando eu digo antigas, eu tô falando de milhares de anos atrás, muito antes do cristianismo. Nessa época, a galera já estava ligada nos ciclos da natureza, e a primavera, meus amigos, era a época mais esperada do ano. Pensem comigo, depois de um inverno rigoroso, a natureza voltava a florescer, as plantas renasciam, os animais se reproduziam. Era a explosão da vida. E para celebrar essa época mágica, os povos antigos faziam grandes festivais em homenagem aos seus deuses e deusas da fertilidade. Um dos exemplos mais famosos é o Festival de Eostre, que rolava entre os povos germânicos. Eostre era a deusa da primavera, da fertilidade e do renascimento. Se liga só, o nome dela, inclusive, tem a ver com a palavra leste, que é a direção do sol nascente, representando o início de um novo dia, um novo ciclo. Faz sentido, né? Mas como esses festivais pagãos se conectaram com a Páscoa cristã? Como o coelho e os ovos entraram nessa história toda? Calma, que a gente vai desvendar esses mistérios nos próximos capítulos. Fica ligado. No capítulo anterior, a gente mergulhou no mundo antigo e viu como a galera celebrava a primavera com festivais cheios de simbolismo. Mas e aí? Como essa história toda se conecta com a Páscoa que a gente conhece? Bem, meus amigos, é aí que a gente entra em um momento crucial da história, com a narrativa da saída do povo hebreu do Egito, o famoso Êxodo. Na tradição judaica, a Páscoa, ou Pessach em hebraico, celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Liderados por Moisés, eles enfrentaram 10 pragas e atravessaram o Mar Vermelho em uma fuga épica. Essa história é contada no Antigo Testamento da Bíblia e marca um momento fundamental na fé judaica. A Páscoa judaica era, e ainda é, uma festa familiar, com rituais específicos e refeições simbólicas que relembram a história do Êxodo. Um dos elementos mais importantes é o Cordeiro Pascal, sacrificado e consumido na noite da Páscoa em memória ao Cordeiro, cujo sangue marcou as portas das casas dos hebreus, poupando seus primogênitos da última praga do Egito. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Com o surgimento do cristianismo, a Páscoa ganhou um novo significado, ligado à figura de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, por sua vez, se torna o símbolo máximo da vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. A Páscoa cristã se fundiu com a tradição judaica, ganhando novos significados. Vamos começar pelo coelho, esse bichinho fofinho que, acredite se quiser, tem tudo a ver com fertilidade. Nas culturas antigas, o coelho era um símbolo poderoso de fertilidade e vida nova, justamente por sua capacidade de se reproduzir rapidamente e em grandes quantidades. Lembram da deusa Eostre, que a gente falou lá no primeiro capítulo? Pois é, ela era frequentemente associada a coelhos, que representavam a chegada da primavera e a abundância da vida. Com o tempo,
A figura do coelho foi incorporada à tradição da Páscoa, mas não sem antes passar por algumas adaptações. No século XVII, na Alemanha, surgiu a lenda do Coelho da Páscoa, um ser mágico que visitava as casas na noite anterior à Páscoa, escondendo ovos coloridos para as crianças encontrarem. Essa tradição se espalhou pelo mundo e, hoje, o Coelhinho da Páscoa é um dos símbolos mais populares da data, principalmente entre as crianças. E por falar em ovos, eles também têm um significado especial na Páscoa. Assim como o coelho, o ovo é um símbolo universal de vida e renascimento. Para muitas culturas, o ovo representa o potencial da vida, a promessa de um novo começo. Agora, preparem-se para uma viagem ainda mais profunda, explorando as conexões entre a Páscoa e os mistérios do Egito Antigo. Sim, meus amigos, vocês ouviram direito. O Egito, com sua cultura milenar e seus mistérios insondáveis, tem muito a ver com a história da Páscoa. Para entendermos essa conexão, precisamos voltar no tempo, muito antes do nascimento de Jesus, e mergulhar na mitologia egípcia. Um dos personagens mais importantes dessa mitologia é Horus, o deus falcão, que representava o céu, a luz e a realeza. A história de Horus é repleta de simbolismos e paralelos com a história de Jesus. Segundo a lenda, Horus era filho de Osíris, o deus da vida após a morte, e Ísis, a deusa da maternidade e da magia. Após a morte de Osíris, Ísis, com a ajuda de seus poderes mágicos, conseguiu engravidar e dar à luz a Horus. Horus então cresceu com a missão de vingar a morte de seu pai e derrotar Seth, o deus da escuridão e do caos, que havia assassinado Osíris. Perceberam as semelhanças com a história de Jesus? O nascimento milagroso, a luta contra as forças do mal, a promessa de salvação. Essas similaridades entre as narrativas de Horus e Jesus têm fascinado estudiosos e místicos por séculos. Mas as conexões não param por aí. A cruz, símbolo máximo do cristianismo, também tem suas raízes no Egito Antigo. No capítulo anterior, abrimos a tumba dos mistérios egípcios e descobrimos conexões surpreendentes com a história de Jesus e os símbolos da Páscoa. Mas segurem seus chapéus, porque agora a gente vai descer de vez ao subterrâneo da história, explorando manuscritos, artefatos e segredos revelados que conectam o Egito Antigo à Páscoa moderna. Ao longo dos séculos, arqueólogos e historiadores têm desenterrado relíquias e documentos que lançam luz sobre o passado. E alguns desses achados, meus amigos, são de tirar o fôlego. Imagine só, papiros milenares, hieróglifos enigmáticos e inscrições em tumbas esquecidas pelo tempo, que revelam uma teia complexa de conexões culturais e religiosas que atravessam milênios. Um dos exemplos mais fascinantes é o Livro dos Mortos egípcio, uma coletânea de textos funerários que descreve a jornada da alma após a morte. Nele, encontramos hinos, encantamentos e fórmulas mágicas que os antigos egípcios acreditavam que os ajudariam a navegar pelo submundo e alcançar a vida eterna. E adivinhem só, alguns estudiosos apontam paralelos impressionantes entre os rituais descritos no Livro dos Mortos e a história da crucificação e ressurreição de Jesus. Preparem-se para uma reviravolta épica, porque neste capítulo vamos questionar o próprio alicerce da história da Páscoa, o Êxodo. A narrativa tradicional do Êxodo, como descrita na Bíblia, coloca o povo hebreu fugindo da escravidão no Egito, atravessando o Mar Vermelho rumo à liberdade. Mas, e se essa história, como a conhecemos, não for completamente precisa? E se o êxodo, na verdade, tiver acontecido em um local diferente, com implicações que redefinem nossa compreensão da Páscoa? Essa é a proposta de alguns historiadores e arqueólogos que, munidos de evidências e teorias alternativas,
desafiam a versão tradicional do Êxodo. Eles argumentam que, apesar da narrativa bíblica ser poderosa e inspiradora, faltam evidências arqueológicas conclusivas que comprovem a fuga em massa de escravos hebreus do Egito durante o período tradicionalmente aceito. Esses pesquisadores, utilizando uma lupa crítica sobre textos antigos e vestígios arqueológicos, propõem que o êxodo pode ter acontecido em um local diferente, como a região do Sinai ou até mesmo dentro do próprio Egito, mas em uma época e circunstância distintas das tradicionalmente aceitas. E chegamos ao último capítulo da nossa jornada épica pelos segredos da Páscoa. Ao longo dos capítulos anteriores, viajamos no tempo, desvendamos mistérios, questionamos verdades e descobrimos conexões surpreendentes entre culturas e épocas distintas. Agora vamos amarrar as pontas soltas e revelar as mensagens ocultas por trás dos símbolos da Páscoa moderna. Lembram-se do coelhinho da Páscoa? Aquele que esconde ovos coloridos para as crianças encontrarem? Pois bem, ele é muito mais do que um personagem infantil. O coelho, como vimos, é um símbolo ancestral de fertilidade e renascimento, representando a capacidade da vida de se renovar e prosperar, mesmo após o inverno rigoroso. E os ovos coloridos, cuidadosamente escondidos e ansiosamente procurados, também carregam um significado profundo. A casca, que precisa ser rompida para que a vida floresça, simboliza as barreiras que precisamos superar para alcançar nosso potencial máximo. Já o interior do ovo, cheio de promessas, representa a vida nova, a esperança e a alegria que nos aguardam quando nos libertamos das amarras do passado. Mas a Páscoa moderna não se resume apenas a coelhos e ovos. É um momento de reflexão, de união familiar e de celebração da vida. E aí, gostaram da viagem? Desvendar os segredos da Páscoa é como abrir um baú cheio de mistérios, culturas antigas e sabedoria ancestral. É incrível perceber como uma data tão presente no nosso calendário tem raízes tão profundas na história da humanidade, né? Agora, se você ficou até aqui, é porque sente que há muito mais por trás do que te contaram. E não se preocupe, porque aqui no canal, a gente vai continuar desenterrando verdades, conectando mistérios e revelando o que está oculto. Então, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai te mostrar uma verdade que ninguém ousou contar sobre o nascimento de Jesus. E o que o Egito tem a ver com isso?